Quase todo mundo tem celular e todo mundo já viu as pessoas muito conectadas, voltadas para baixo, sempre acessando o celular, em todos os lugares, por onde a gente anda, por onde a gente passa. E com as crianças não é diferente. No programa de hoje nós vamos falar sobre crianças e o uso de celulares e tablets. Então, Larissa Adami, do Espaço Canguru, que é professora de dança, não é isso? Também professora para casais grávidos, para vovós de primeira viagem, para babás, para bebês de 6 meses a 36 meses. Você tem uma menina, né? Uma Tenho filha. duas meninas. Duas meninas, qual a Uma tá idade aqui, delas? viu? Uma trouxe. Então vamos pegar ela daqui a pouco. Qual a idade delas? Uma tem 9 e a outra tem 6. Elas foram planejadinhas? Planejadíssimas, Foi. desejadíssimas, amadíssimas. Me conta, assim, agora que elas estão com 9 e 6 anos, né? Então aí tem esse apelo muito forte da questão dos aparelhos eletrônicos. E é celular, é tablet, como é que é isso na sua casa? Como é que é essa relação desses aparelhos e as crianças? Bem, eu sou estimuladora infantil, né? Então, como estimuladora, eu não posso deixar o uso ilimitado, né, do tablet. Primeiro porque eu sei que isso vão ter várias perdas para as minhas filhas a nível motor grosso, motor fino, a nível de atenção, de concentração, corporal, né? Então, assim, de parte afetiva, de parte social, se elas ficam exclusivamente conectadas com a televisão ou com o tablet que seja, né? Então, existe um limite lá em casa. Então, a pequena tem 6, a maior tem 9. De segunda a sexta, elas não têm tablet. De segunda a quinta não tem tablet, desculpe. E só tem tablet a partir de sexta, sábado e domingo, com 2 horas no máximo de duração. Sim, e elas entendem isso numa boa, numa foi um boa. combinado. Numa desde boa, porque quando? sempre foi assim. A regra já existia desde muito pequena. Então, quando é que a primeira teve o primeiro acesso ao celular, por exemplo? A primeira teve o primeiro acesso ao celular, eu acho que com 1 ano e pouco, porque nós morávamos fora do Brasil. Sim. Então a gente acabava botando uns videozinhos no avião para que às 8 horas de avião as pessoas que estivessem na aeronave não quisessem me matar. Mas assim, digo que é errado, né? É bom deixar claro que eu fazia, na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Sim. Né? Então assim, qual é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Que de 0 a 2 anos a criança não tenha nenhum contato, nem com TV, nem com tablet, nem com nada. Aí de 3 a 5 anos pode ter 1 hora de duração com acompanhamento, com supervisão, ou seja, não é pegar, porque para babá, por exemplo, que é uma figura de afeto, e que passa mais tempo com as crianças, é muito fácil deixar a criança lá o tempo todo, para que ela possa, ir para o tablet, e ela ir para o celular dela, Sim. ou que ela possa ir fazer uma outra coisa. E a criança fica ali, e a criança fica ali. quietinha. E aí, Aline, são 2 meninas também, né? 2 meninas. Como é o nome delas? Malu e Bela. Beijo, filha. Que fofura. Qual a idade delas? Bela tem 3 anos e Malu tem 6 anos. Foram planejadíssimas também, Planejadinhas, como foi com Larissa. bem queridas, assim. Esperei Malu por 2 anos. Quando eu achava que eu ia ter que fazer um tratamento, ela veio. E quando eu tive Malu, ela ia ser única. Sim. Porque eu achava que questão financeira e que filho, mas na primeira vez que eu vi como uma criança junto da outra é muito mais fácil de se criar, eu tirei o DIU que eu tinha colocado e parti para ter outro. Para ter outra criança, mas não necessariamente queria mais uma menina, não, né? Eu queria outro filho. Queria outro filho, não importava. Na verdade, eu até achava que eu não seria uma boa mãe de menina, porque eu não tinha essa fofura que, que as meninas demandam, mas eu adoro ser mãe de menina. E me conta como é essa relação, como é que você construiu essa relação das crianças com o celular, com o tablet, como é que funciona na sua casa? Assim, lá em casa, eu e meu marido é designer gráfico, eu sou dentista e tenho um blog, então eu tô o tempo inteiro acessando redes sociais e as meninas observam os pais e elas, né, têm normalmente um espelho. Elas não têm um acesso ilimitado ao tablet, mas elas têm um acesso desde muito novinhas. Tipo, Malu brincava com aqueles joguinhos da Pampers com 2 aninhos, ela de marcando, clicando em coisinhas e tal, para desenvolvimento. A gente sabe que isso não é indicado, mas fatalmente elas acessavam. E hoje em dia, Malu sempre me pede, porque ela assiste canais de YouTube,
ela quer ser youtuber, como acho que 90% das crianças da idade, né? E nunca permiti, porque eu acho que realmente, assim, para ela ter esse acesso, eu tinha que me dedicar a isso. E eu não tenho tempo para fazer vídeos para meu blog, eu nunca fiz, então, para fazer para ela, eu não tenho como me dedicar. Então, não vou deixar ela fazer isso por si, mas ela tem uma página no Instagram própria que é fechada, onde ela consegue ver, eu acompanho quem que ela segue amiguinhas, segue algumas dessas youtubers que ela gosta e tal. Ela gosta muito de canais de artesanato, por exemplo, que ensina a fazer coisas, ela gosta. Tipo, faça você mesmo, né? Ela acompanha bastante, ela faz, às vezes comigo, com a avó, pede para fazer, a gente faz. Mas recentemente eu bloqueei alguns canais do YouTube, elas acessam só o YouTube Kids, que é um aplicativo próprio do YouTube para criança, né? Tem gente que não sabe, mas assim, a criança não precisa ficar acessando o YouTube que você acessa. Você tem um aplicativo próprio para a criança, que é um aplicativo que te dá alguns controles, né? Que você pode fazer, assim, bloquear canais o YouTube Kids ele não vai ter acesso a conteúdos que já são considerados adultos. Ele mesmo bloqueia, então é o que elas acessam. O que a gente vê hoje são muitas crianças acessando de forma muito exacerbada as redes sociais, a internet, os jogos eletrônicos. E por que que isso está acontecendo? Será que os pais têm condição de dar limites para isso, para esse comportamento dos filhos? Bem, se a gente pensa que os pais também fazem muito isso, a gente imagina que esse exemplo já é o primeiro da lista de modificação ou não desse comportamento infantil. Existe um autor da psicanálise que se chama Lacan e ele fala do tempo lógico. O tempo lógico que ele fala diz do tempo de ver, do tempo de compreender e do tempo de concluir. Esses três tempos são essenciais para a criança se colocar no aprendizado dela de mundo. Ela precisa ver, ela precisa perceber com a sensibilidade, com o sensorial, ela precisa compreender, que é entender o que está acontecendo, processar tudo aquilo que ela está visualizando, e ela precisa concluir, que significa escolher que resposta que ela vai dar para aquilo que ela acabou de ver e aquilo que ela compreendeu. Imagine que isso numa tela, de frente de uma tela de computador, ou de celular, ou de tablet, não vai existir de uma forma necessária para que essa criança elabore exatamente, construa aquilo que ela precisa saber. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. Toda semana, no Toque de Mãe, nós trazemos uma carreira para a gente falar sobre profissão, competências, habilidades, pensando nessa mulher que é mãe, mas que também é profissional, precisa pensar na carreira, precisa pensar em se desenvolver. É o quadro Carreira e Sucesso. O curso de administração da Unirb forma profissionais com conhecimento de gestão que, através de competências, habilidades e atitudes desenvolvidas, poderão ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Devem também ser capazes de ter raciocínio crítico e analítico para empreender novos negócios que atendam às demandas específicas desse mercado. O administrador deve estar qualificado para gerenciar nas diversas áreas, como marketing, recursos humanos, finanças, serviços, produção. O curso de bacharelado em administração é um dos cursos mais completos. Com uma duração mínima de 4 anos, ele oferece uma formação bem generalista. O aluno estuda desde a contabilidade até os fundamentos do direito e pode se especializar posteriormente em diferentes áreas. O administrador ele deve ter as habilidades e competências de planejar, ou seja, possuir a capacidade de planejar e organizar suas próprias atividades do seu grupo, estabelecendo metas mensuráveis e alcançáveis. Deve ter a capacidade de chegar a conclusões lógicas com base em evidências disponíveis. Também deve ter uma boa comunicação oral e escrita. Deve ter a persuasão de fazer com que o grupo aceite suas ideias e compre suas ideias. Deve também ser um motivador, um entusiasta do grupo, fazer com que todos façam o que é necessário para a empresa.
deve ter garra, deve ser um líder que envolva todos em um trabalho de equipe e principalmente deve ser um administrador de conflitos. O mercado de trabalho para o administrador é bastante amplo e promissor. É nos grandes polos e nos centros urbanos que se concentra a maior demanda por esse tipo de profissional. Ele pode ser desde autônomo, prestador de serviços e abrir seu próprio negócio, como também podem atuar em indústrias privadas, órgãos públicos, instituições do terceiro setor, empresas de serviços e instituições de ensino. Venha para a Unirb. Se tiver alguma dúvida do curso de administração, procure-nos. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. Como eu te falei, eu sou estimuladora de bebês. Eu já recebi bebês na Canguru com suspeita de autismo, porque tinha uma dificuldade social, de interação social. Olha só, e não foi confirmado, foi por conta de repente da interação. Do excesso. É isso que eu te falei, o excesso da televisão ou do vídeo faz com que a criança não se conecte com o outro. Com o outro e com o mundo à sua volta. E com o mundo à sua volta. E consequentemente ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade de aprender algumas coisas que de repente numa outra época da existência da nossa sociedade isso não acontecia, via com mais evidência. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o exemplo de Nina, tá? Que está no 4º ano. Aí se eu deixasse o uso do tablet, por exemplo, ilimitado, ao invés dela se concentrar para ir estudar, ela ia fazer a tarefa correndo, sim, de segunda a quinta, voando para poder ir correndo pro tablet. Ela, por exemplo, não tem rede social, ela já me pediu desde pequenininha, como ela é artista, né? Nasceu artista. Então ela sempre me pediu para ser youtuber. E eu nunca permiti, porque eu acho que eu não tenho tempo de administrar isso. Essa coisa a mais na minha vida. Então eu disse, não, minha filha, não tem como administrar isso. Você é muito pequena, então ela não tem rede social, ela não tem celular, ela tem tablet, mas ela não tem nenhuma rede social. Ela tem o Music fechado, né? Restrito para... você restringe. Então. Qual que você acha que é o papel dos pais mesmo, nesse limite, né? Que é o papel dos pais dar o limite e como? Como é que poderia ser? Eu acho que o limite... Como é que funciona para você, né? Mas qual é? É você saber o que a criança está acessando, o que ela gosta de ver. Porque eu trabalho o dia inteiro. Por que eu bloqueei? Tem mães que não bloqueiam, né? Eu bloqueei porque eu não estou com ela o tempo inteiro. Ela tem um horário para assistir, que é normalmente no finzinho da tarde, antes de eu chegar. Neto está trabalhando e Rita, que trabalha comigo, ela está já arrumando as coisas para ir embora. E as meninas ou assistem TV ou elas podem ficar um pouquinho no tablet jogando ou acessando esses canais que elas curtem. Sim, os pais têm um papel importantíssimo nesse limite para essa exposição dessas crianças, né? Total. Nós somos espelhos, né? Nós somos programadores do cérebro dos nossos filhos. Sim. Professor, pai, mãe, babá são programadores do cérebro das crianças que eles interagem. Então, se a gente passa a informação errada, eu, por exemplo, eu faço uma coisa que é errada, né? E eu sempre digo para elas, estou fazendo errado. Sim. Não façam assim quando vocês crescerem. Porque que faz parte também essa compreensão, claro, porque a gente não está aqui para acertar tudo, a gente está aqui para refletir sobre tudo que faz, né? E de repente, em um outro momento, a gente conseguia reaprender novas formas de fazer. Claro, então assim, por exemplo, é importante que as crianças saibam que os pais não são super-heróis, né? E que a gente erra, e que a gente é falível, né? Quando a gente pensa que os pais são, sim, responsáveis por essa relação das crianças com as redes sociais, a gente imagina que esses pais precisam, primeiro, dar limites para essas crianças, no sentido de tempo, no sentido de conteúdo daquilo que as crianças estão vendo nessas redes sociais e na internet. Não necessariamente os pais precisam ser autoritários ou invasivos com essa criança, mas eles precisam estar sim nessa relação, nesse contato, mediando as relações que a criança estabelece com as redes sociais. Então, essa busca, essa resposta rápida vai ser dada para a criança também de forma rápida, de forma automática e de forma invasiva, se os pais não ficarem atentos e não participarem dessa relação. Então, sempre quando eu erro... Eu fiquei super curiosa. A parte que eu erro, às vezes eu tô dirigindo, aí para no engarrafamento, ou então no sinal vermelho. Aí dá uma olhadinha rapidinho. Lá no celular rapidinho. Mas você trabalha com o celular, né? Eu trabalho. Aí eu olho e digo assim, tô errada,
não pode. Tô errado, não façam. Porque assim, de alguma maneira, bem, eu tô programando negativamente o cérebro das meninas, então eu já programo dizendo qual é o certo. Tá errado, tá errado, tá errado. Então não faça, não me copiem, pelo amor de Deus. O papel dos pais, conhecer o que os filhos estão acessando, né? Você saber se ela está acessando esse Felipe Neto, que é o que muita gente comentou. A minha sobrinha ama Felipe Neto, foi para a sessão de autógrafos de Felipe Neto. Ela é mais velha que Malu. Mas assim, o que Felipe Neto passa para o seu filho? Você quer que seu filho... que o pai acompanhe, né? A mãe, exatamente. Veja o que é esse conteúdo, entenda. Inclusive, assista os desenhos antes. Veja discuta, veja. Se ela viu uma coisa que ela te chegou, você discutir, como esse lance que eu te falei da LOL. Ah, ela tem todas as LOLs, mas ela ganha. Ela ganha, não é o papai e a mãe que compram, exatamente. Outra coisa muito importante de falar é a influência dos youtubers na vida das crianças. São muitas vezes crianças também que estão falando de uma rotina de vida, de coisas que as crianças se identificam, coisas iguais, que muitas vezes são fantasias, que não estão baseadas assim tanto na realidade do que elas vivem. E podem influenciar muito midiaticamente para o consumo dessas crianças. Então é importante que os pais estejam atentos a que youtubers essas crianças estão acessando, a que influências digitais as crianças estão se espelhando e se identificando. E no próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já. Tem gente que é fiel a alguém. Tem gente que é fiel a um time de futebol. Tem gente que é fiel à sua religião. Tem gente que é fiel aos amigos, à família. E tem também quem nem é gente, mas é incondicionalmente fiel. Ser fiel é um gesto de amor e é com o amor dos nossos fiéis doadores que a gente salva milhares de vidas. Seja também um doador fidelizado. Hemoba, doe alegria, doe sangue. No quadro Toques da Vivi, toda semana, eu recomendo que você assista um vídeo que está lá no nosso canal no YouTube, Toques de Mãe. Mas essa semana eu vou fazer diferente. Em vez de recomendar um vídeo, eu vou recomendar uma playlist, que pra gente é muito importante. É Toques de Mãe na Band Bahia. Para você que não mora na Bahia, não mora em Sergipe e poder acompanhar o nosso programa. O programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. Mulheres que resolveram, que escolheram ser mãe após a realização profissional. A gente vai falar agora de nutrição com Daniel Cade, nosso convidado especialíssimo dessa semana. Nosso programa hoje, nesse episódio, vai falar com duas mães que têm filhos com síndrome de Down. Então vai lá, acesse, você vai ter todos os programas arrumadinhos para você poder compartilhar, dar aquele velho like e ficar à vontade nas suas redes sociais, espalhar o Toques de Mãe pelo Brasil inteiro. Certinho? Então eu conto com você, não esqueça de se inscrever e dar aquele velho like. Vamos chamar a Nina? Ai, vamos! Minha mãe! Seja bem-vinda! Essa daqui é uma das musas da Canguru, a outra musa é Lila. Posso mandar um beijo pra Lila? Pode. Bora mandar um beijo pra Lila? Um beijo! A gente ama, Lila! Pra não ficar com ciúmes. Sim, pra não ficar com ciúmes. Faça as perguntas pra ela. Faça tudo que vocês combinam em casa, como é que é. Tá, então vamos contar pras pessoas quais são nossos combinados, né? Assim, de segunda a quinta você tem tablet? Não. E aí você tem tablet a partir de que dia e até que dia e quanto tempo? De sexta a domingo, 2 horas por dia. No máximo, E na né? sua sala, as crianças da sua idade já têm celular e levam pra escola? Algumas têm. É, e você não tem. Não. Isso pra você é um problema? Como é que você entende Mais isso? ou menos. Eu queria ter celular. A gente teve que é um pouquinho igual, né? Mas você entende por que a sua mãe não te deu ainda? Uhum. Ela te explica o quê? É porque eu sou pequena e
o mundo virtual é muito perigoso. É verdade. Se a gente pensa nessa relação da criança com as redes sociais, a gente precisa estar atento aos perigos que elas correm, estando também nesse mundo virtual. Esses perigos se referem a violências que são expostas de maneira, às vezes, muito precoce para essas crianças. São as exposições de fotos dessas crianças, inclusive muitas feitas pelos próprios pais, né? É muito comum hoje em dia os pais terem logo seus filhos e criarem logo para eles um Instagram, um perfil no Facebook e postarem desesperadamente todos os dias, como num reality show, as fotos e toda a vida dessa criança. O quanto que isso pode ter de consequência, principalmente se pensarmos na aceitação pelo outro, na identificação pelo outro dessa criança no futuro. Então isso precisa ser controlado. Quando a gente fala disso, a gente também se recorre aos limites que os pais precisam dar para essas crianças. Esses pais estão tendo limites, em primeiro lugar, desse tempo que eles ficam no computador, dessa troca que eles fazem estarem com o computador ou não estarem com as suas crianças. E quando eu falo computador, eu falo todas as tecnologias, a televisão, os celulares, os tablets. São as crianças que nascem e vão diretamente para frente de um tablet se interter num desenho, num joguinho. E tem sim o lado bom das crianças maiores estarem em contato com isso, com esse conteúdo, e tem um lado muito negativo das crianças muito pequenas, precocemente, estarem acessando esse conteúdo, que é um conteúdo que vai estimular muito, de forma muito passiva. E você acha que existe um momento certo, uma idade certa para a criança ter acesso? Hoje em dia que você é mais experiente, o que você acha? Eu acho, a partir dos 3 anos, né, ela já fala mais, né, porque uma criança de 2 anos, ela não vai nem saber te dizer o que foi que ela viu ali. Sim. E então, a partir dos 3 anos, eu acho que com um pai do lado ali, acompanhando o que ela está vendo, tem muita coisa bacana também na internet que a criança pode acessar. Agora, lógico que nunca elas vão trocar, por exemplo, as minhas filhas, apesar de serem muito ligadas em redes sociais, elas nunca vão trocar um passeio no parque da cidade para andar de bicicleta por ficar em casa assistindo um canal no YouTube. Sim, porque elas conseguem se dividir, né? Conseguem, elas gostam de brincar. E assim, nos momentos que você não está no mundo virtual, o que você faz em casa para se divertir? Conta aí pra gente, sua rotina. Eu brinco no meu quarto de brinquedos e eu estudo bastante. E é bom, né? E quando a gente, por exemplo, que a gente está num lugar que a gente vai encontrar com alguns amigos, numa festa, assim, ou dos seus amigos, ou dos amigos do papai e da mamãe, que vocês querem levar o tablet, que é que a mamãe fala, onde tem... Humanos não têm aparelhos. Ai, que lindo, adorei esse onde exemplo. tem humanos não tem tablet. Ai, é muito legal, eu vejo muitas famílias, sabe, que as crianças estão ali fazendo parte, mas parece que cada um está com o seu celular na mão. E a gente percebe que quando as famílias se conectam, as famílias têm intimidade, elas se conhecem, elas se permitem. E aí cria uma conexão que nada finda, que não tem nada que quebre isso. Então, o trabalho que sua mãe está fazendo para você é um trabalho muito bonito. A hora do almoço, a gente pode botar televisão? Por quê? Qual é o objetivo da hora do almoço em família? Conversar um com os outros. Ai, que ótimo, que lindo! A gente não pode demonizar o acesso às crianças às redes sociais, aos computadores, aos tablets. Existe sim uma lógica de que isso existe, que vai acontecer, porque faz parte sim da cultura do hoje, faz parte da construção sociohistórica que a criança está inserida, é dos tempos atuais. Mas a gente precisa saber que isso não pode se tornar um excesso, que isso não pode se tornar uma intoxicação na vida dessa criança, assim como não pode na vida do adulto. Porque não vai dar espaço para essa criança se tornar um ser da relação com o outro. A gente precisa estar muito atento a isso. Muitas pessoas me perguntam o que será do futuro dessas crianças altamente digitais. E eu costumo responder que o futuro a gente nunca sabe o que vai ser, mas que a gente começa a mudar o começo da história da vida dessas crianças, então a gente pode sim ter um futuro completamente diferente também. E esse cuidado, assim, falando de youtuber, falando de vontades, falando de Instagram, tem uma coisa muito importante também, que é a questão do cuidado dos pais com o excesso da exposição dos seus filhos nessas redes. Como é que você pensa nisso? Como é que você acha que deve ser? Como é que funciona na sua casa também? Como eu tenho um blog, as minhas filhas, eu
posto muita foto delas no meu Instagram. Malu tem um Instagram que é o que ela faz videozinhos, aqueles ao vivozinhos, quando ela vai fazer um artesanato. Que barato. E ela posta. Mas assim, eu evito postar escola, né? Sim. Os locais onde a gente frequenta. Eu nem sempre posto no horário que eu estou. Pai nenhum, independente de você usar aquela rede social para adquirir curtidas, né? Que hoje em dia é uma febre, todo mundo quer curtidas. Mas assim, verdade. Você expor seu filho pequeno a uma situação de ridículo, ele não sabe o que aquilo vai ser lá na frente para ele. Isso, verdade. Né? Então assim, às vezes tem coisas que você pode achar fofo. Em curto prazo, daqui a poucos anos pode representar um motivo de chacota. Exatamente. Né? Aí eu acho que a gente Bem tem que ter pensado. esse tipo de cuidado. Ótimo. Obrigada, viu, Aline? De nada, é um prazer, eu que agradeço. Adorei, obrigada. Tem algum recadinho que você queira dar? Quer olhar para a câmera para falar algum recadinho que você acha importante para as crianças? Fala o nosso pacto fala sobre porque assim, gente, todo mundo manda eu colocar os bloqueadores de conteúdo, né? Conteúdos. E eu não quis colocar, eu fui contra, porque eu acho que eu tenho que acreditar na educação que eu dou para minha filha. Sim. Né? E eu tenho que acreditar nela. Então, se eu digo para ela que não pode, você tem que confiar que ela vai Eu tenho que confiar que ela não vai fazer, né? Então... Esse é um ótimo combinado para as mães fazerem com as crianças, com seus filhos. Ai, que bom. Obrigada, viu? Obrigada a você, né? Vocês viram no programa de hoje que a criança ter acesso a tablets, celulares e TVs não é de todo maléfico, desde que acompanhado e supervisionado, para que a gente possa acompanhar o que essa criança assiste, o que essa criança está acessando. É muito importante também que a família tente promover, negociando outras formas de diversão, principalmente se você proporciona atividades que favoreçam mais o corpo, mais o movimento. Assim você vai ajudar bastante a sua criança a se desenvolver. Por hoje, nós ficamos por aqui e aquele velho recadinho de que você quer aparecer aqui no nosso programa, manda uma foto assistindo com a TV ao fundo. Enfim, esse programa é nosso e eu espero você também lá no nosso canal no YouTube, onde todos os programas vão estar disponíveis na nossa playlist Toques de Mãe na Band Bahia. Nos siga também no Instagram, @toquesdemãe, e no Facebook. E agora a gente tem o Zap da produção para vocês mandarem mensagens, propondo novos temas, mandando as fotos, enfim. É o 71, que é de Salvador, 99659-6232. Eu fico por aqui e eu espero você sábado que vem, 7h30 da manhã, aqui na Band Bahia.